Bom dia, hoje é domingo, quase dia 20 de março de 2025. Eu sou Terezinha, uma mulher que fez psicologia e que não penteia o cabelo. Deveria pentear para aparecer aqui, né? A gente está estudando o capítulo 14 do Livro dos Médiuns, e o médiuns sensitivos ou impressionáveis. 164, o item. São designadas assim todas as pessoas suscetíveis de sentir a presença dos espíritos por uma vaga impressão, uma espécie de arrepio sobre todos os membros sem explicação. Essa variedade não tem um caráter bem definido. Todos os médiuns são necessariamente impressionáveis, sendo a impressionabilidade, assim, uma qualidade mais geral do que especial. Mas é a faculdade primária, indispensável ao desenvolvimento de outras mediunidades. Com a qual não pode... Tem pessoas que tem uma impressionabilidade puramente física e nervosa. Então, ela não é um médium, é uma sensibilidade puramente física, com a qual não pode ser confundida, porque há pessoas que não têm os nervos delicados e que sentem mais ou menos a presença de espíritos, assim como a outra, bastante irritáveis, que não a sentem. É aquela questão, cada situação deve ser estudada. Não é porque você está com aquela, assim, uma sensação estranha que tem alguém perto, que é verdade. Às vezes é o seu nervo que está abalado por alguma coisa física. Essa faculdade se desenvolve de ser médium sensitivo ou impressionáveis, se desenvolve pela constância. Tudo, aliás, gente, tem que ser, é um aprendizado, né? Tem pessoas que nunca estudaram, não sabem nada de espiritismo e são médiuns videntes. Mas eles têm que saber diferenciar tudo. Então, só através do aprimoramento, para você poder discernir o que é bom, o que não é. Então, essa faculdade de médium sensitivo ou impressionável se desenvolve pela constância e pode tornar-se tão perceptível que aquele que a possui reconhece pela impressão que sente não apenas a natureza boa ou má do espírito que está ao seu lado. Com certeza tem aqui. Mas até mesmo sua individualidade, assim como o cego reconhece, não se sabe como, a aproximação dessa ou daquela pessoa. Legal, né? Então, o médium sensitivo ou impressionável, ele pode sentir a presença do espírito através dos sentidos, assim como o cego percebe a presença, a chegada de alguém. E às vezes ele até sabe de quem, né? Sabe quem é. Um bom espírito causa sempre uma impressão boa e agradável. A de um mal, pelo contrário, difícil, aflita e desagradável. Há como um cheiro de impureza. Você sabe, às vezes você está bem, nem sabe por quê. Talvez é um espírito agradável que está perto de você, te transferindo energia. E você está sentindo isso. E às vezes dá uma impressão ruim, o baixo astral, talvez porque o espírito é um espírito mau que está perto de você. Talvez a pessoa, ele nem queira te prejudicar, mas que prejudica, mesmo assim, por ele não ter uma índole boa.
mas só a presença do médium sensitivo sente aquele mal-estar. Vamos falar sobre médiuns auditivos, ainda no capítulo 14, 165. Os médiuns auditivos ouvem a voz dos espíritos. É como dissemos ao falar da pneumatofonia. Voltando, pneuma, vem de pneu, ar, assim, e fonia, voz. Então, você escuta pelo ar. Algumas vezes uma voz interior que se faz ouvir no foro íntimo vem como um insight, uma ideia. Outras vezes é uma voz exterior, clara e distinta, como de uma pessoa viva. É tudo muito bonito. Os médiuns auditivos podem assim entrar em conversação com os espíritos. Quando têm o hábito de se comunicarem com certos espíritos, eles os reconhecem imediatamente pela natureza da voz. Uma pessoa que não tem essa faculdade pode igualmente se comunicar com o espírito por intermédio de um médium auditivo que fará a função de intérprete. Tem médium auditivo que faz a função de intérprete. Essa faculdade é bastante agradável quando o médium ouve bons espíritos ou apenas os que evoca, mas o mesmo não acontece quando um mau espírito agarra-se a ele, fazendo-lhe ouvir a cada minuto as coisas mais desagradáveis e inconvenientes. É preciso livrar-se desses espíritos pelos meios que indicaremos no capítulo 23, que é a obsessão. Quarto, médiuns falantes. Muitas espécies, hein? Os auditivos, agora os falantes, vamos lá. 166. Os médiuns auditivos que apenas transmitem o que ouvem não são, propriamente falando, médiuns falantes, porque esses, na maioria das vezes, os falantes não ouvem nada. Neles, o espírito age sobre os órgãos da palavra, como age sobre a mão dos escreventes. Quando o espírito quer se comunicar, serve-se do órgão com que melhor pode se sintonizar no médium. De psicografia, ele empresta a mão, e do outro, o falante, empresta a palavra. De um terceiro, o ouvido. O médium falante exprime-se geralmente sem ler, sem ter a consciência do que diz. Ele não é consciente. E muitas vezes diz coisas que estão completamente fora de suas ideias habituais, de seus conhecimentos e até mesmo do alcance da sua inteligência. Por mais que esteja perfeitamente acordado, em estado normal, raramente conserva a lembrança do que diz. Em resumo, a palavra é apenas um instrumento de que serve o espírito, com o qual uma outra pessoa pode entrar em comunicação, como pode fazer por intermédio de um médium auditivo. Então, o espírito pode se servir de um médium auditivo para falar para ele e ele repetir. Agora, o outro falante serve do médium, ele serve dos órgãos vocais, né? Garganta, boca, para usar o médium, o incorporado, o médium para ele falar, não é o médium incorporado, é o médium para falar por ele. E o médium nem tem consciência, na maioria das vezes, do que ele está falando. A passividade do médium falante, porque a passividade, ficar quieto, sem ser ele mesmo, do médium falante nem sempre é tão completa, de deixar só o espírito. Há alguns que têm a intuição do que dizem no momento em que pronunciam as palavras.
Voltaremos a essa variedade quando falarmos dos médios intuitivos. Então, os médios falantes geralmente não têm intuição do que estão falando. Mas tem o médio intuitivo que também deve ter essa faculdade de médium falante e sem deixar totalmente de ser consciente. 5. Médiuns videntes. Os médiuns videntes são dotados da faculdade de ver os espíritos. Para alguns, essa faculdade se manifesta no estado normal, quando estão perfeitamente acordados e conservam uma lembrança exata do que viram. Outros possuem essa faculdade apenas em estado sonâmbulo ou próximo ao sonambulismo. Essa faculdade é raramente permanente. Quase sempre é efeito de uma crise momentânea e passageira. Eu já passei por isso. Por isso que não é sempre, ó. Ela pode ser uma crise momentânea e passageira. Essa faculdade é raramente permanente. Pode-se colocar, voltando, pode-se colocar na categoria dos médiuns videntes todas as pessoas dotadas de dupla vista. A possibilidade de ver os espíritos em sonho, isso eu consigo. Resulta, sem dúvida, de um tipo de mediunidade, mas não constitui, propriamente falando, o que se chama de médium vidente. Sonhar é diferente. Explicamos esse fenômeno no capítulo 6, Manifestações Visuais. O médium vidente acredita ver com os olhos, como os que são dotados de dupla vista, mas na realidade é a alma que vê, e essa é a razão pelo qual ele se vê tão bem. Ele vê tão bem com os olhos fechados quanto com os olhos abertos, de onde se segue que um cego pode ver os espíritos como qualquer um que possui a vista perfeita. Interessante, né? Haveria sobre esse último ponto um estudo interessante a fazer para saber se essa faculdade é mais frequente nos cegos. Espíritos que foram cegos nos disseram que durante sua vida tinham pela alma a percepção de certos objetos e que não estavam mergulhados na escuridão. Eu vou parar um pouquinho para falar que sobre o médium vidente, sobre ele ver com os olhos fechados. Às vezes, se o médium vidente nesse livro já falou em capítulos anteriores, que se você se cobre para não ver, não adianta, porque o espírito, o plasma do espírito, ele atravessa e não adianta fechar os olhos, porque você vê, é com a alma. O espírito é que vê o espírito com o espírito. Não adianta fechar. Mas até fala assim que alguém fala assim, nossa, o espírito vai aparecer, eu vou me cobrir. Tá, mas não adianta. 168. Mas uma coisa tem os espíritos videntes também, a claridade é mais difícil de ser vista por muitos médiuns de acordo com o grau de evolução dele. A minha mãe tinha a faculdade de ver espíritos à noite. Aí ela chamava pera, de acender a luz pertinho dela, porque ela acendia, aí o vulto desaparecia, porque na claridade os fluidos do médico, do espírito desencarnado, ele se mistura com a claridade, aí ela deixava de ver, não que ele não estivesse lá. Mas é por causa, aqui está falando, médium vidente que vê na claridade, normal. E outros, então depende do grau de mediunidade, da aceitação do médium, da permissibilidade, tá? 168.
É preciso distinguir as aparições acidentais e espontâneas da faculdade propriamente dita de ver os espíritos. As primeiras, as aparições acidentais e espontâneas, são frequentes, principalmente no momento da morte de pessoas que amamos ou conhecemos e que vêm nos advertir de que não estão mais nesse mundo. Já tem muitos relatos que falam assim: eu vi meu filho no momento da morte, mas isso estando a quilômetros de distância, porque foi uma forma dele avisar. Essas são as aparições acidentais e espontâneas. Outras vezes são igualmente parentes ou amigos, e apesar de estarem mortos há muito tempo, aparecem, seja para advertir de um perigo, seja para dar um conselho ou para pedir algum favor, que consiste geralmente no cumprimento de uma coisa que ele não pôde fazer enquanto estava vivo, ou então o auxílio de preces. Essas aparições são fatos isolados que sempre têm um caráter individual e pessoal e não constituem uma faculdade propriamente dita. A faculdade de evidência consiste na possibilidade, se não permanente, mas pelo menos bastante frequente, de ver qualquer espírito que se apresente, até mesmo aquele que nos parece ser o mais estranho a nós. E essa faculdade que constitui, propriamente falando, os médiuns videntes, não aquelas ocasionais, tá? Então, essa. Entre os médiuns videntes, há alguns que veem apenas os espíritos que são evocados com uma minuciosa exatidão, descrevem nos menores detalhes seus gestos, a expressão da sua fisionomia, os traços do rosto, a roupa e até os sentimentos de que parecem animados. Há outros nos quais essa faculdade é ainda mais geral. Eles veem toda a população espírita ambiente, a maneira como se movimentam e, se poderia dizer, a maneira como executam as suas tarefas. A minha opinião é que deve ser ruim, né? Se poder ver o tempo todo, tá? 169. Assistimos uma noite à apresentação da ópera Oberon na companhia de um médium vidente, muito bom. Havia na sala um grande número de lugares vazios, mas dos quais muitos estavam ocupados por espíritos que pareciam assistir ao espetáculo. Alguns se acercavam dos espectadores e pareciam escutar sua conversa. No palco, passava-se uma outra cena atrás dos atores. Diversos espíritos, de maneira jovial, divertiam-se em imitá-los, parodiando seus gestos de modo grotesco. Outros, mais sérios, pareciam animar os cantores e fazer esforços para lhes dar energia. Um deles ficava constantemente junto de uma das principais cantoras. Este nos parecia ter intenções um tanto quanto levianas. Tendo-o evocado após o término do ato, veio até nós e censurou com alguma severidade nosso julgamento temerário. Não sou o que pensais, disse ele. Sou seu guia e seu espírito protetor. Sou eu quem está encarregado de dirigi-la. Depois de alguns minutos de uma conversa muito séria, nos deixou dizendo: adeus, ela está no seu camarim, é preciso que eu vá vigiá-la. Evocamos em seguida o espírito de Weber, o autor da ópera, e lhe perguntamos o que pensava da execução de sua obra. Ele respondeu: não é nada má, porém fraca. Os atores cantam, eis tudo, não há inspiração. Disse ele: esperai, acrescentou ele, vou tentar dar-lhes um pouco do fogo sagrado. Então ele foi visto sobre o palco, pairando acima dos atores,
Um eflúvio parecia partir dele e se derramar sobre os intérpretes. Nesse momento houve entre eles uma renovação visível de energia. Muito bom, né? 170. Eis um outro fato que prova que os espíritos exercem sobre os homens sem eles saberem. Fomos numa outra noite a uma representação teatral com um outro médium vidente. Vêm aquelas duas almas sozinhas naquele camarote? Pois bem, estou me esforçando para que elas deixem a sala. Dito isso, foi visto no camarote em questão falar com as duas damas. De repente, elas que estavam prestando bastante atenção ao espetáculo, olharam-se e pareceram se consultar. Depois se foram e nunca mais voltaram. O espírito nos fez então um gesto cômico para mostrar que cumpriu sua palavra. Porém, não ouvimos mais para pedir-lhe maiores explicações. Foi assim que pudemos diversas vezes ser testemunha do papel que os espíritos desempenham entre os vivos. Nós os observamos em diversos lugares de reunião, em bailes, concertos, sermões, funerais, bodas. Em todos os lugares os encontramos, atiçando as más paixões, soprando a discórdia, excitando as rixas e rejubilando-se com suas proezas, enquanto outros, ao contrário, combatiam essa influência negativa, mas eram raramente escutados. Então, quando a gente está mal ou bem, sem saber porquê, ou se sabemos porquê estamos mal, por uma razão real, vamos pedir ajuda para os espíritos, para que nos auxiliem, nosso anjo guardião, para espíritos protetores, nos protegerem, dar-nos boas sugestões e afastar as más influências, né? É oração. 171. A faculdade de ver os espíritos pode, sem dúvida, desenvolver-se, mas é sempre melhor esperar o seu desenvolvimento natural sem provocá-lo. Se não se quiser ser joguete da própria imaginação. Quando o germe de uma faculdade existe, ela se manifesta por si mesma. Em princípio, é preciso se contentar com o que Deus nos deu, sem procurar o impossível, porque se quisermos ter muito, corremos o risco de perder o que temos. Isso serve para muita coisa. Quando dissemos que as aparições espontâneas são frequentes, não quisemos dizer que são bastante comuns. Quanto aos médiuns videntes propriamente ditos, são ainda mais raros e há muito do que desconfiar daqueles que pretendem desfrutar dessa faculdade. É prudente dar-lhes crédito apenas diante de provas positivas. Nem mesmo falamos daqueles que nos se dão a ridícula ilusão de ver. Espíritos glóbulos que descrevemos na questão atrás, 108. Mas os que pretendem ver os espíritos de maneira racional. Certas pessoas podem, sem dúvida, se enganar de boa fé, mas outras também podem simular essa faculdade por amor próprio ou por interesse. Nesse caso, é preciso particularmente se levar em conta o caráter, a moralidade e a sinceridade habituais do médium, tá? Mas é principalmente nas particularidades que podemos encontrar o controle mais exato, porque há algumas que não deixam dúvidas, como, por exemplo, a exatidão em retratar, descrevendo o espírito que o médium não conheceu quando vivo. O fato a seguir está dentro dessa categoria. Uma senhora viúva, cujo marido se comunicava frequentemente com ela,
encontrou-se um dia com um médium vidente que não a conhecia, e muito menos a sua família. E o médium lhe disse: vejo um espírito acompanhando-a. Ah, é sem dúvida meu marido, que quase nunca me deixa, disse a senhora. Não, respondeu o médium, é uma mulher de certa idade e ela tem uma faixa branca sobre a fronte. Por essa particularidade e por outros detalhes descritivos, a senhora reconheceu sem nenhum esforço sua avó, em quem nem pensava naquele momento. Se a intenção do médium fosse simular a faculdade, seria fácil acompanhar o pensamento da senhora. Porém, em vez do marido com o qual se preocupava, ele viu uma mulher com uma particularidade de penteado do qual nada lhe podia dar ideia. Esse fato prova uma outra coisa, de que a vidência no médium não era reflexo de nenhum pensamento estranho. Esse capítulo é extenso. No próximo vamos ver sobre médiuns sonambúlicos, tá? Hoje foi médiuns videntes.